agora com vocês, o comentário de Alfredo Bessoff. Pobre do jornalismo brasileiro. Situação ridícula, para dizer o mínimo. Aqui em Brasília, tem um site chamado Mentirópolis, que parece que para o cara ir trabalhar lá, precisa ser alcaguete de esquerda. Mas não é um privilégio do Mentirópolis. No Globo, ontem, teve uma jornalista que indicou para o ministro Alexandre de Moraes quais os canais conservadores que deveriam ser perseguidos. Mas como, ministro? Mas como o senhor ousa não atacar determinados canais? Esses canais aqui, esse, estão defendendo o Brasil também, ministro. Não é apenas os empresários. O senhor precisa fazer alguma coisa para calar a voz desses canais. É impressionante. É vergonhoso ver jornalistas que deixaram de lutar pela liberdade de imprensa e passaram a ser apenas e tão somente meliantes políticos a serviço de uma causa. Os jornalistas brasileiros deixaram de ter compromisso com a luta pela verdade e pela informação e passaram a ser porta-vozes do caos. Passaram a ser porta-vozes do obscurantismo, do narcotráfico, do crime organizado, de uma esquerda podre, de uma esquerda que apodreceu e que eles não perceberam a podridão. E eles precisam da podridão porque eles estão acostumados a chafurdar na podridão e na lama. Eu costumo dizer para vocês, o pior dos ativismos que nós temos em nosso país é o ativismo da mídia. Não é nem ativismo, é a militância político-partidária da mídia, de modo escancarado, de modo concreto, de modo real, de modo verdadeiro, insistente, reiterado. Eles colocam claramente uma meta de perseguição. E os outros ativismos, o MST é respaldado pela mídia, o narcotráfico pela mídia, o ativismo do judiciário protegido pela mídia. Observem que é a mídia quem protege essas ações. Mas a mídia não se deu conta ainda que ela será a próxima a ser engolida. Lembre-se sempre a declaração daquele padre cubano que disse que o erro foi quando a igreja tirou a imagem do coração de Jesus, tirou a imagem de Jesus dos altares e a substituiu por líderes de foice e martelo. A igreja está se dando conta disso. Os fiéis católicos estão se dando conta disso. A mídia ainda não se deu conta. Olha o que aconteceu na Nicarágua. Um jornal criado em 1929, o La Prensa, foi fechado. E o seu prédio foi tomado pelo governo nicaragüense. A revista que apoiou, que incensou e que romantizou os comunistas de Fidel e Che, que era La Boêmia, assim que os comunistas chegaram ao poder, os comunistas estatizaram a revista. Mas, como são muito bonzinhos, deixaram o dono fugir. Anos mais tarde se suicidou, porque tinha se dado conta da desgraça que ele tinha ajudado a implementar em Cuba. Geralmente, é esse o roteiro. São os advogados que apoiam a esquerda e que agora, lá na Venezuela, a advogada não pode nem viajar. São os simulacros de julgamentos que acontecem em Cuba e na Nicarágua, por exemplo, onde quem define a sentença é a Frente Sandinista e o Partido Comunista Cubano. Então, observem o quadro que nós temos. No Brasil, os jornalistas se transformaram apenas e tão somente em alcaguetes, dedo duros. Veja as postagens de todos eles. Observem o rancor, o ódio e como eles blindam os criminosos. E você pode olhar aí, ler, essa aí é Bela, não sei o quê, os Noblar, pai e filho, porque quando a merda é muito ruim, se propaga de pai para filho.
Observe como esses velhos jornalistas do ativismo doentio estão blindando a cruzada contra os brasileiros. Porque a mídia foi a grande derrotada em 2018 e será de novo a grande derrotada em 2022. A mídia não sabe que ela não representa o povo brasileiro? A mídia deixou de representar o povo brasileiro. A mídia virou desconectada da realidade nacional. Porque a mídia vive nas suas dependências e nos seus conchavos. Ora, tem coisa mais assustadora do que observar, por exemplo, jornalista agora dizendo que fique em casa se puder, jornalista negar que houve lockdown, jornalista negar que houve ações de prisão contra pessoas que estavam na rua, que houve perseguição a empresários que precisavam abrir para sobreviver. Fique em casa se puder, vá para a puta que pariu. A mídia não sabe mais o que está acontecendo. Não, a mídia sabe que eles perderam outra vez. E quem manipula verdadeiramente o judiciário hoje é a mídia, protegendo, blindando qualquer ação. Começa a ter rachaduras no casco, mas enquanto a mídia for dominada por velhos canalhas, comunistas enrustidos, que encheram o fiofó de dinheiro com palestras fantasmas, com cachês milionários. Tinha jornalista ganhando 400 mil por palestra. A mídia foi a grande derrotada de 2018. E tenho certeza, será de novo em 2022. E será depois se ela não se... Porque essa mídia não se ajeita, essa mídia não se arruma, essa mídia não se resgata. Quem vai sobreviver são exatamente os novos meios de intercomunicação com a sociedade. Por isso que os velhos jornalistas pedem para que as redes sociais sejam censuradas e controladas, porque eles precisam calar sempre a nossa voz. Fazer jornalismo no Brasil, e eu faço jornalismo, é um ato de resistência contra o ativismo da velha, podre e carcomida mídia. Nós não vamos desistir do Brasil. Os incomodados que se retirem, os incomodados que piquem a mula.